A paz do Senhor para meus irmãos, amém? Glória a Deus. Queridos, primeiro eu quero parabenizar os irmãos, né? Fazer da palavra do pastor Celso as minhas também. Uma boa frequência hoje na Escola Bíblica Dominical. Eu nem sempre estou, mas nas que eu estou, depois de muito tempo, graças a Deus, nós vimos um número bem legal, né? Pode melhorar, né? O sonho do pastor e do pastor Elielso, pastor Celso, presbítero Jael, é que um dia seja de 100%, né? Ou pelo menos ali 90%, não é isso, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus foi uma benção hoje. Nós continuamos convidando vocês para estar na Escola Bíblica Dominical. Terça-feira, o estudo também tem sido uma benção, né? Graças a Deus eu tenho conseguido vir agora com uma certa frequência, né? Em sequência, e tem sido benção. E uma igreja forte na palavra, aleluia, que tem a palavra, uma igreja forte, saudável, louvado seja o Senhor que vai morar no céu. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria de trazer uma mensagem e vou tentar ser o mais breve e específico e direto, porque essa mensagem, se nós fôssemos, daria vários temas de pregação, né? Eu já preguei em outros momentos aqui mesmo, e ela acaba sendo uma mensagem muito longa. Às vezes é até melhor dar um estudo nela, que nós temos mais tempo do que uma pregação. Mas nós estávamos ali vendo o que poderíamos falar hoje, e Deus me impulsionou a ser nessa mensagem. Estamos vindo uma batida aí de fala desde ontem. Ontem eu estive pregando em um culto de seminário, né? Numa turma de seminário, e a qual recebi o convite para estar ali ministrando para esses seminaristas. E hoje nós estivemos, como os irmãos já falaram, aqui aplicando a Escola Bíblica Dominical. Duas aulas, irmão. Tivemos que aplicar 2 aulas, a passada e essa, e foi bênção, participação dos meus irmãos, e agora nós estamos aqui apregoando a palavra de Deus. E não acaba, terça-feira estamos aqui dando estudo, e eu já te convido para estar aqui ouvindo esse varão que vos fala. Sem mais delongas, vamos tentar ser bem breve, mas eu preciso ler alguns versículos com vocês, e são bastante. Então, gostaria que você abrisse o exemplar da palavra de Deus no livro da Revelação, capítulo 1, nós vamos fazer menção do verso 9 ao 16, depois nós vamos pular para o verso 2, e no 2 eu vou ler até o 10 bem rápido, e nós vamos fazer menção de algumas igrejas aqui. Talvez eu possa ser que eu pule alguns versículos para poder nós abreviarmos, mas no fim dará tudo certo, nós compreenderemos o texto da mensagem, né? Apocalipse 1, versículo 9 ao 16, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro, e manda às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, com vestes brancas, cingido de altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram branca, alva como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz era como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glória a Deus. Agora vamos para o verso 2, capítulo 2, do verso 1 em diante. Diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os mal, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Vamos lá? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
né? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e ainda não virei brevemente sobre ti, e tirarei o seu lugar e o teu castiçal, se não te arrepender. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras do nicolaísta, as quais eu também aborreço. Que tens ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, darei-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Diga, ao que vencer, darei a árvore da vida que está no paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua pureza, mas tu és, a tua pobreza, melhor dizendo, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeu e não são. Nada temas as coisas que hás de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser tentado e posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Senta dando glória ao nome do Senhor. Querido, nós estamos diante de uma mensagem, de um texto que nós demos um tema a esta mensagem, e o tema da mensagem, ele é as promessas aos vencedores, ou as promessas ao que vencer, as promessas ao que vencer, né? E nós vamos pregar dentro desse tema aqui, mas eu preciso falar um pouco de tudo que está acontecendo aqui para entrar dentro dessas promessas. Hoje a finalidade da pregação é trazer uma palavra de esperança para aqueles que passam por luta. Hoje a palavra para a nossa igreja hoje, para aqueles que nos ouçam, é aqueles, irmã Ana, que passa por aflições, é aqueles que enfrentam luta, é aqueles que são tentados, pastores, e não negam o nome de Cristo. É aqueles, Otávio, que no meio da aflição, é aqueles que no meio da perseguição, é aqueles que mesmo quando está sem força, mesmo quando estão ali se arrastando pouquinho, indo devagarzinho, mas eles estão firmes na presença do Senhor. É aqueles que iniciaram um dia e de repente iniciaram até devagarzinho. Eles continuam até devagarzinho ainda hoje, mas eles não param, aleluia, por nada nessa vida. É aqueles que começaram a sua trajetória, aleluia, e eles estão dispostos a ir até o fim. Essa palavra nessa noite não é para aqueles que começam e abandonam, aleluia, a jornada no meio do caminho. Essa palavra nessa noite não é aquele que começa afoito com tudo, aleluia, com toda a unção, com toda a maravilha, e abandona no meio do caminho. Essa palavra é para quem, presbítero Cristiano? Essa palavra é para o que vencer. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja, aleluia, que é uma igreja vencedora. Aleluia, quem crê que você é vencedor? Aleluia, quem crê que você já venceu? Aleluia, pelo poder da palavra. Aleluia, quem crê que já venceu pelo poder do Espírito? Não é pelo teu mérito, não é pelo teu preparo, não é, aleluia, pela sua capacitação, mas é porque a capacidade vem dele, aleluia, o sustento vem dele, e a palavra que te mantém de pé vem dele. Só os vencedores já, aleluia, chacoalha a mão para o céu e adora ao Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto que ele mostra, fala de João. Antes disso aqui, o Senhor Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 16, o Senhor, ele estabelece a igreja, ou faz promessa da sua igreja, quando ele diz que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Logo então, desde então, nós começamos a entender que o inferno se levantaria, que o inimigo se levantaria, que o diabo tentaria, mas o Senhor tem uma promessa, aleluia, essa igreja é forte, essa igreja é sólida, e essa igreja não
excede, aleluia, a tentação do diabo. Essa igreja será uma igreja vencedora. Ali o Senhor, em Mateus, quando o Senhor ainda está falando sobre essa igreja, ele está declarando que as portas do inferno não prevaleceria contra essa igreja. Por quê? Porque para cada porta que o inferno levantasse, o Senhor levantaria outra porta de escape, aleluia, onde nós entraríamos, aleluia, e seríamos vencedor com ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ali no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ver a inauguração dessa igreja no dia de Pentecostes. Começamos a falar aqui hoje na escola dominical, aleluia, sobre esse dia. E essa igreja, ela vai crescendo. As portas do evangelho, como lemos aqui hoje, a partir do capítulo 11 em diante, e 13, e todo o livro de Atos que não se selou, aleluia, ela começa a mostrar como o Espírito de Deus vai atuando na vida dos apóstolos, e essa igreja vai crescendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo vai passando, as décadas vai passando, e agora vamos ver, aleluia, que todos os apóstolos já haviam sofrido o martírio, ou seja, todos os apóstolos haviam sofrido a perseguição essa que nós começamos falar hoje, né? A qual o Tiago foi o primeiro mártir, e aí todos aqueles que o Senhor chamou foi morrendo um por um, ou melhor, foram sendo assassinados. Eles não morriam de velhice, eles não morriam de enfermidade natural que acomete o ser humano. Eles eram assassinados. E por que eles eram assassinados? Porque eles morriam pela palavra de Deus, aleluia, pela obra de Deus. Aí aqui já vale ressaltar, e eu quero louvar e engrandecer ao nome do Senhor pela vida desses, aleluia, que mesmo diante da morte não negaram ao nome do Senhor, aleluia, venceram, oh, louvado seja o nome do Senhor, para estabelecer, para entrar de exemplo para a igreja DVND, para toda a igreja mundial, hoje no século 21, entender, aleluia, que o inferno pode se levantar, ele pode ameaçar, e ele pode até mesmo executar o seu plano, mas no final, a igreja, aleluia, que adora o Senhor e que não nega o nome dele, será vencedora, aleluia, oh, glória ao nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia. Pode o inferno se levantar, pode a ameaça se levantar, aleluia. Irmã Josi, nós já temos a promessa de vitória e de sermos vencedor. Eu estou dizendo para você que você é vencedor. Eu estou dizendo para você que em meio à luta que surge, você não irá ceder. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O tempo vai passando. E aqui nós estamos falando no livro de Apocalipse, capítulo 1, e eu acho isso aqui maravilhoso, porque o tempo passa, e João, ele vai ter uma visão de Jesus. Que Jesus é esse, agora é um Jesus glorificado. Esse João, aleluia, esse Jesus, perdão, ele não é mais aquele Jesus que João conheceu. Quando o Senhor veio aqui na terra, a Bíblia diz que ele era sem formosura e sem aparência. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era um homem de dor e experimentado no trabalho, homem de que alguns escondia o seu rosto, segundo está em Isaías 53. Aqui na terra o Senhor, aleluia, foi humilhado, foi bofeteado e ele morreu. E um dia nós vemos o servo sofredor, como Isaías, aleluia, profetizou. O servo, aleluia, que padecia, aleluia, um Jesus, aleluia, que lavava os pés, um Jesus, aleluia, que passava pelo cansaço, pela fome, pela sede e por todas as coisas que esse mundo terreno, aleluia, nos mostra. Passado esse tempo, aleluia, os últimos dos apóstolos, chamado João, aquele jovem, esse mesmo, chamado, aleluia, do apóstolo amado, esse mesmo que era o mais jovem de todos os discípulos quando Jesus veio na terra. Ele não é mais um garoto, ele não é mais um jovem discípulo, ele não é mais um jovem, um homem, aleluia, cheio dos seus vigor, ele não é mais alguém, aleluia, cheio de força física, ele não é mais alguém, aleluia, cheio de ímpeto, irmã Silvana, ele é agora um senhor de aproximadamente, aleluia, 90 anos, com seus cabelos brancos, com seus ossos, aleluia, oh, louvado, encolhido, com a sua pele ressecada, com seus olhos, aleluia, tenebrecido. Esse é o João que nós vamos ver aqui, mas aleluia, o que me chama a atenção, que esse João aqui é o mesmo João que quando começou, aleluia,
aleluia, há 65 anos atrás aproximadamente, aleluia, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, pastor Celso, indo até o último limite que Jesus, aleluia, morreu na cruz. Ele estava lá, aleluia, no pátio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vendo o Senhor sendo esbofeteado, vendo o Senhor apanhando. Esse João, aleluia, que estava lá, que foi o último a ver todo o sofrimento de Jesus, agora também é o último a ver o Jesus glorificado. Oh, aleluia. Oh, você não está entendendo. João não está mais vendo o servo sofredor. João não está vendo mais um Cristo humilhado como ele viu, aleluia. João agora está vendo um que tem, aleluia, a cabeça e os cabelos brancos como a neve, os olhos são como chama de fogo, oh, aleluia, os pés como latão reluzente, e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, esse João, aleluia, esse Jesus que João está vendo. E sabe qual é a boa notícia? Aleluia, não vai faltar muito tempo e eu e você iremos ver esse Jesus glorificado. Quem anseia por isso, meu irmão? Quem deseja isso, meu irmão? Assim como o apóstolo um dia disse, o apóstolo Paulo disse, hoje nós vemos em parte e conhecemos em parte, mas aquilo que é em parte nós conheceremos, e aquilo que agora é encoberto, um dia nós veremos face a face, aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Toca no ombro do irmão que está ao seu lado e diga, você vai ver, fala para ele, você vai ver o Jesus glorificado, aleluia. Ele está na ilha de Pátimo, com aproximadamente 90 anos, sofrendo a prisão, meu irmão. Um senhor de idade, aprisionado, como se fosse um bandido da mais periculosidade. É isso que está acontecendo aqui. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Aleluia, pastor Leandro, que no meio do sofrimento, no meio da ilha de Pátimo, uma ilha que servia de prisão para rebelde, principalmente político, aleluia, ele está sendo preso com toda a idade que ele tem, aleluia, mas no meio do sofrimento e no meio da prisão, revelação para esse homem, aleluia, no meio do sofrimento, aleluia, no meio da dor, aleluia, há um arrebatamento para ele, e ele vai ter no meio da dor a melhor experiência que ele podia ter na vida dele. No meio da dor, ver um Jesus glorificado, no meio da dor, ver um Jesus que ele um dia conheceu aqui, no meio da dor, ter, aleluia, revelações e coisas inefáveis das promessas que Deus tem para a igreja. Levanta a mão para receber, em nome de Jesus. Você pode sofrer aqui, pode passar por dor aqui, mas Deus tem, aleluia, o melhor para a tua vida. Aleluia. E aí, esse Jesus vai falar, escreve a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, que estão ali, e todas essas cartas que nós falamos. Eu separei algumas coisas aqui que não terá tempo para falar, né? Mas quando nós lemos as cartas para as igrejas da Ásia, nós vamos começar a ver algumas coisas sobre essa igreja, né? Essas cartas aqui, elas vão ter sempre uma estrutura. Eu farei isso aqui já em alguns estudos. Ela vai se apresentar, o Senhor Jesus vai se apresentar. Ele vai fazer elogio, ele vai repreender e ele vai dar conselho. Essa carta aqui será sempre direcionada ao anjo da igreja. E ela sempre, aleluia, será falada da forma que eu falei. Ele vai ter elogios para a igreja, ele vai ter crítica para a igreja, e ele vai ter aconselho para essas igrejas. Essas igrejas, elas vão representar um período de época que eu não vou me ater aqui nesse momento para falar. Essas igrejas, segundo a maioria dos estudiosos, ela vai ser... de uma forma, essa carta aqui, ela tem uma forma de ser interpretada. A primeira forma é literal, porque aconteceu exatamente essas coisas naquele tempo e para aquele povo naquela época. Ela também tem uma forma, aleluia, histórica, porque ela compreende o período de anos que ainda viriam. E ela tem uma forma de interpretar moral, que é para tratar, aleluia, de coisas que precisava ser colocada no seu devido lugar e consertada. Essa é a estrutura da carta às 7 igrejas
da Ásia, louvado seja o nome do Senhor. Então, assim entendendo nós, louvado seja o nome do Senhor, nós começamos a entender alguns períodos históricos dessa igreja. A igreja de Éfeso nós conhecemos bem, eu não preciso nem ler no esboço, que é uma igreja apostólica, ou seja, que compreende de 30 depois de Cristo até 90 anos de Cristo. Por quê? Porque fala justamente a história dos apóstolos, e João, a qual eu já falei, é o último dele. A segunda igreja é a igreja perseguida, porque compreende o tempo em que os imperadores começaram, desde Nero até todos os outros 10 imperadores, uma perseguição, aleluia, ferrenha contra a igreja do Senhor. A igreja de Pérgamo seria a igreja que é considerada a igreja casada com o mundo. Ela vai, louvado seja o nome do Senhor, de 313, quando acaba ali mais ou menos a perseguição, e ela vai até 590. Tiatira, louvado seja Deus, aleluia, é a igreja que ela se corrompe, e isso está escrito nos textos da palavra do Senhor, a qual não li para ganharmos tempo, mas está aí as 7 igrejas da Ásia para você ler em casa. A igreja de Sardes, ela é a igreja da reforma, a reforma ali no tempo da reforma protestante, que começa em 517 até, aleluia, 1730. Filadélfia, ela é a igreja missionária. Por quê? Porque ela corresponde ao período da igreja onde surgiram vários missionários que nós conhecemos, a saber, muitos deles, João Savonarola, John Hus, entre outros, aleluia. E por que não lembrar de Martim Lutero e todos os outros reformadores que nós conhecemos, como John Wesley e todos os outros mais, David Livingstone, todos aqueles que vocês conhecem, homens, aleluia, que fizeram missões, homens que levaram a palavra de Deus nos cantos mais remotos, e homens que sofreram, aleluia, evangelista Cláudio, pela palavra de Deus. Aí eu começo a entender, aleluia, Celi, aí eu começo a entender, irmã Sara, aí eu começo a entender, aleluia, irmão Carlos, que a igreja, a história da igreja se mistura com sofrimento. A história da igreja, Otávio, se mistura com perseguição. Eu começo a entender, aleluia, que não haverá, aleluia, suquinho de maracujá, não haverá, aleluia, sombra e água fresca, nunca haverá um momento em que a igreja, aleluia, estará tranquila nesse mundo. Por quê? Porque nós andamos na contramão desse mundo. Cadê a igreja que anda na contramão do mundo? Cadê a igreja? Aleluia. Enquanto o mundo faz uma coisa, você não pode fazer. Aleluia. Então a igreja é uma igreja que passará por dor, aleluia, por perseguição, por luta, mas essa igreja, aleluia, sempre será vencedora. Aleluia. E Laodiceia é a igreja, infelizmente, que corresponde ao nosso período. Uma igreja que muitos estão na mornidão. Uma igreja, aleluia, que muitos perderam a identidade. Uma igreja que muitos perderam a fé. Uma igreja que talvez está até mais como Sardes, né? A igreja que parece ter vida, mas está no seu íntimo morta. Aleluia. Essa é os tempos que corresponde. Só que a boa notícia é, eu falei aqui, louvado seja o nome do Senhor, que toda a estrutura da carta, ela tinha elogio, ela tinha críticas ou repreensão, como queiram, mas ela também tinha o quê? Aleluia, orientação de Deus. O Senhor falando, eu conheço cada uma das minhas igrejas. Quando João vê, ele diz que ele vê, aleluia, um semelhante ao Filho do Homem. E esse um, aleluia, que é o Senhor Jesus, ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro e segurava em mão, na sua mão direita, as 7 estrelas, aleluia, que ele segurava. O que isso aqui representa? Os 7 castiçais, você sabe, representa a igreja, aleluia. E ele está dizendo, eu ando no meio da igreja. Ele andava, ele passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. E o que chama a atenção em cada uma dessas cartas que nós lemos é que o Senhor já inicia dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço o que tu faz, eu conheço a tua história. Você não entendeu? Aleluia, nós não estamos desapercebidos aos olhos daquele que tudo vê. Nós estamos passando, aleluia, em branco diante dos olhos daquilo que tudo vê. O Deus que vê para corrigir, o Deus que vê para chamar a atenção, é também um Deus que recompensa e dá vitória e faz promessa para aqueles que vencer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus.
O nosso Deus é como um pai, aleluia, que vê o filho, aleluia, ele fala, ele repreende, ele castiga, mas no final, aleluia, se o filho fizer exatamente o que está sendo pedido ou mandado, ele vai ter a recompensa dele, aleluia. Pense nesse Deus, aleluia, como esse pai e como esta mãe. E agora se inicia, aleluia, o Senhor falando com a primeira igreja aqui. Eu não vou falar de todas elas, eu vou daqui a pouco me ater às promessas para ela, e mesmo assim bem resumida. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós voltamos na parte 2, na próxima pregação, aleluia. Mas fato é que o Senhor chega para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, de Éfeso, a primeira igreja, e ele faz elogios para essa igreja, e ele escreve, ele diz que sabe o que está acontecendo, e ele conserva ela a mão direita, os 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais. Mão direita representa a mão de ação, aleluia. Mão direita representa a mão de sustento. Mão direita representa a mão, aleluia, de imposição. É o Senhor falando para a igreja de Éfeso, já na primeira igreja, aleluia, as estrelas, aleluia, os pastores, os líderes, a igreja está na minha mão direita, porque com essa mão eu sustento a igreja, com essa mão eu entro em ação, e com essa mão eu levanto e estendo para derramar bênção sobre essas vidas. Quem está debaixo da mão do Senhor aí, quem está debaixo, aleluia, receba a proteção, receba a ação, receba o sustento, aleluia, da mão do Senhor para a tua vida. O Senhor agora está falando para a igreja de Éfeso: mas eu tenho contra ti, aleluia. Primeiro ele faz elogio, ele fala: você é uma igreja de obra, você é uma igreja que persevera, você é uma igreja, aleluia, que não admite os falsos, você é uma igreja, aleluia, que faz a obra afinco, é uma igreja boa, é uma igreja funcional, é uma igreja que faz tudo, é uma igreja que tem servos, é uma igreja que tem voluntários, é uma igreja, aleluia, que todos fazem aquilo que o pastor pede, aleluia, e ordena. Essa igreja está recebendo um elogio, mas agora virá o Senhor e vai dizer: mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui me chama a atenção, senhoras e senhores, porque nós estamos falando de uma igreja que tem obra, evangelista Cláudio. Nós estamos falando de uma igreja que tem ação, nós estamos falando de uma igreja que tem doutrina, nós estamos falando de uma igreja que era a igreja da palavra. Nós estamos falando da igreja que um dos seus líderes foi o próprio apóstolo João, e outro foi Paulo, e outro Apolo, aleluia. Só homem bom de Bíblia, só homem bom de palavra. Essa igreja tem doutrina, essa igreja é estruturada na palavra, mas essa igreja, muitos deixaram o amor. Meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui me chama a atenção, porque como uma igreja, irmã Alessandra, ela pode ter doutrina, pode ter palavra, e pode deixar esmurecer o amor, aleluia. Essa igreja no livro de Efésios, de Paulo escrevendo ao povo de Éfeso a sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, e outros versículos ali na própria carta de Efésios, o próprio apóstolo Paulo vai elogiar essa igreja pelo amor que ela tinha, aleluia. Paulo está elogiando a igreja de Éfeso pelo amor que ela possuía, um amor genuíno, um amor verdadeiro pelos que entravam ali, aleluia. Era uma igreja que abraçava, era uma igreja que acolhia, era uma igreja, aleluia, maravilhosa. Mas com o passar do tempo, o amor foi se esfriando, a doutrina ficou, o conhecimento ficou, a funcionalidade ficou, a obra ficou, mas o amor se esfriou. Deus agora vai repreender a igreja de Éfeso. Algumas coisas, aleluia, me vêm, aleluia, à minha mente para esse amor ter esfriado. Qual que é, Cristiano? Entre a carta de Paulo a Efésios e entre, aleluia, a carta de João a Apocalipse, se passaram 65 anos, né, de história, mais de 30 anos, melhor dizendo, 35 anos de história em um espaço de uma para o outro. E aqui eu começo a entender que o tempo, muitas das vezes, ele pode ser um aliado, mas o tempo também pode ser um problema. O tempo, esse espaço de 35 anos, aleluia, denunciou uma igreja que começou com amor, mas 35 anos depois estava recebendo um puxão de orelha do próprio Jesus Cristo por causa de deixar esse mesmo amor, aleluia. Eu quero falar para você aqui na noite desse dia, em nome de Jesus, meu irmão, não permita que o tempo, aleluia, endureça o teu coração, não permita que o tempo esfrie, aleluia, o teu amor, não permita que o tempo, aleluia, te faça uma pessoa, aleluia, que não liga mais, aleluia, para as pessoas, uma pessoa que não sente
sente mais, aleluia, compaixão e não sente mais a dor do outro. Não permita que o tempo tire o amor do teu coração. Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Mas aí o Senhor está falando, e aí eu gosto porque eu falei que o Senhor fala, critica, repreende, mas Ele, aleluia, também faz orientação. Volta ao primeiro amor, volta aquele amor lá de trás, aleluia, e vocês vão ser vencedor. Ele está dizendo, não está perdido, aleluia, vocês têm muita coisa, vocês têm potencial, vocês é uma igreja forte, o que precisa é de um reajuste. Em qual área? Na área principal, aleluia, de todas que deveria ter, aleluia, o amor. Aí ele começa a promessa dele, aleluia, e aí louvado seja o nome do Senhor. A primeira promessa vai para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Éfeso ele diz o que? Está aí na tua Bíblia: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, eu darei, aleluia, da árvore da vida, aleluia, que está no, aleluia, no meio do paraíso de Deus. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecam, aleluia, eles comem, aleluia, da árvore da ciência do bem e do mal, e para que eles não pudessem comer da árvore da vida, o Senhor expulsa, aleluia, eles do jardim. Note que eu costumo dizer que eles não foram expulsos, aleluia, exatamente por só comer a árvore da ciência do bem e do mal, mas porque poderia ser pior comendo a árvore da vida. E essa promessa agora, o Senhor está falando para Éfeso, aleluia, ao que vencer, aleluia, eu lhe darei a árvore da vida que está no meio do paraíso. Isso aqui, aleluia, o Senhor revertendo a queda, dizendo, aonde, aleluia, Adão fracassou, aonde Eva fracassou, e eu, aleluia, expulsei, para que eles não tocassem na árvore, eu tenho uma promessa para você, aleluia, para você, igreja de Éfeso, para você que vencer, para você que chegar ao fim, essa árvore que eu escondi de quem fracassou lá, eu vou dar, aleluia, para você se alimentar, porque você venceu e chegou até o fim. Quem quer comer da árvore da vida, quem quer, aleluia, a árvore da vida, há uma promessa para aqueles que vencem, coisa linda, aleluia, eu vou te dar a árvore da vida. Oh, aleluia, o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, aleluia, Adão e Eva, aleluia, fracassaram e erraram no melhor lugar do mundo, no paraíso, na perfeição. Mas se você vencer no meio da luta, se você vencer no meio da dor, coisa que Adão e Eva não tinha, a luta, a perseguição, aleluia, a dor, mas a igreja de Éfeso tinha. Se você vencer, aleluia, tudo isso, eu te darei, aleluia, da árvore da vida. Deus tem árvore da vida para você que vencer, aleluia, aleluia, quem quer vencer, aleluia, sustenta aí, meu irmão, aguenta aí até o fim, porque tem promessa de árvore da vida para você. Aleluia. E aí vem a igreja de Esmirna, e nós vamos avançando, louvado seja o nome do Senhor, que nós falamos que era a igreja perseguida, e essa aqui eu quero falar, era uma igreja, aleluia, pobre. Como a Bíblia diz, você, aleluia, diz que é pobre, mas eu digo que és rica. Quem está falando não é o pastor, aleluia, Elielson. Quem está falando não é o presbítero Cristiano que vos falam. Quem está falando é o próprio Jesus, aleluia, ordenando para João escrever. Aleluia, diga para eles, João, aleluia, que eles falam que é pobre, ele se sente pobre, aleluia, a aparência deles é até de pobre, mas eu digo que eles, aleluia, são uma igreja rica. E por que uma igreja rica? Aí aqui vale uma explicação rápida, aleluia, por causa do horário, porque nesse tempo, aleluia, está sofrendo a perseguição pelo imperador Domiciano, um homem, aleluia, que fazia o culto, aleluia, ele se intitulava os próprios deuses, os imperadores de Roma, e ali eles estabeleceram o culto ao imperador, e aqueles que não adorassem, aqueles que não cultuassem, aleluia, a figura humana, essas pessoas não teriam cargos públicos, essas pessoas, elas não tinham direito a trabalhar, essas pessoas, era confiscado os seus bens, e tudo isso ele sofria, por quê? Pelo nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu estou falando para você que na igreja, aleluia, em Esmirna, aleluia, a maioria dos homens era pobre, aleluia. Se fosse no nosso tempo, muitos olharia e viria, Deus não está com aquela pessoa, as bênçãos de Deus não estão sobre ela, olha a pobreza dela, olha como ela anda, olha a humildade dela, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, aleluia, que quem está falando que Esmirna é rica,
rica é o próprio Jesus. Alguém está olhando para Hermínia e está dizendo: olha, como é que é pobre, lá, aleluia, diferente, não se dobra, não adora, aleluia, os imperador, e por isso está passando por isso. Mas o Senhor Jesus está falando para eles: nada temas aquilo que irá passar. O diabo irá lançar alguns de vós na prisão, e vós sereis tentados, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte. É até a morte, é até a morte, é até a morte, é até a morte. E você vai receber a coroa da vida que está preparada para aqueles que creem no nome dele. Aleluia. Alguém está dizendo é pobre. Alguém está dizendo tem pouca força, mas ele está dizendo: aleluia, aleluia, você tem pouca força, mas não negou o meu nome. Você tem pouca força, mas eu vou abrir a porta diante de ti. Você, aleluia, é pobre, mas eu, aleluia, estou dizendo que eu estou te enriquecendo. Aleluia, ser fiel, Esmirna, ser fiel, Esmirna. Aleluia, Esmirna não negociava, pastor Leandro. Aleluia, Esmirna não negociava. Era fácil para ela. Era só ela atender o imperador e ela teria os bens dela, teria os trabalhos públicos dela, né? Seriam funcionários públicos, aqueles que poderiam ser, que teriam estudo e capacitação para isso. Mas elas não tiveram nada disso. Aleluia. Era confiscado os seus bens. A cidade de Esmirna não era uma cidade pobre. Note o que eu estou dizendo. O que era pobre era a igreja de Esmirna. Aleluia. Pensa você numa igreja no centro de Copacabana, mas uma igreja bem pobrezinha. Aleluia. Como se estivesse lá no bairro de Nova Aurora, Bela Vista. Aleluia. Ou até em Heliópolis, uma igreja humilde, de recursos que eu estou dizendo. Aleluia. Assim era a vida de Esmirna. Pensa você. Aleluia. Eu quero que você imagine comigo. Centro de Copacabana. Aleluia. Igreja estruturada, bela, bonita. E no meio dela, aleluia, uma igreja de pouca força, pouco recurso. Aleluia. Mas o que o Senhor está falando, você se acha pobre. Aleluia. Quem te vê também diz: mas eu estou dizendo, tu és rica. E quer que eu te fale uma verdade aqui? A prisão de Roma, ela não tinha por objetivo restabelecer o presidiário e devolver a sociedade, não. A prisão de Roma, na grande maioria das vezes, era um tempo só de espera para eles receber a execução. Quer que eu te fale uma verdade aqui? A igreja de Esmirna não esperava um milagre. A igreja de Esmirna não esperava ser solta. A igreja de Esmirna esperava o quê? Eu espero a morte. Aleluia, se for possível, eu vou morrer, mas não vou negar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É claro que a teologia vai dizer, né, isso aqui já historicamente, lembra que eu falei, literalmente, historicamente, que esse período de 10 dias aqui seria o período de 10 imperadores de Roma, aleluia, mas isso aí é uma parte, aleluia, histórica. E voltamos outro dia, ali literalmente o que estava acontecendo é que eles estavam perdendo seus bens, perdendo as suas riquezas, aleluia, e estavam sendo ameaçados de morte, mas eles não estavam nem aí para o que ia acontecer. Aleluia, eu morro, o meu filhinho criança também morre, o meu esposo morre, eu posso perder a esposa, posso perder esposo, posso perder a casa. O que eu não posso perder? Eu não posso perder a coroa da vida. Aleluia. Eu não posso perder a coroa da vida. Aleluia. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. É o Senhor falando: tem alguém tentando tomar a tua coroa. É o Senhor falando: tem alguém tentando roubar a tua coroa. Mas guarda a tua coroa. Guarda o que tem. Historicamente falando, para quem era dar aquelas coroas? A coroa era nos Jogos Olímpicos, a coroa era dada para os vencedores, né? Dos jogos ali que vencia, eles tinham aquela coroa, né? De lauréis em volta da sua cabeça, e aí todos olhavam e aplaudiam aqueles que venciam, né? E recebia, como hoje recebe medalha, naquela época era coroa, e ali havia uma multidão, aleluia, que aplaudia. O Senhor está falando: aqueles que vencer, aleluia, vai receber essa coroa e vai ser aplaudido pelos aqueles que já estão lá no céu, aleluia. Quando você chegar, terás testemunha, que virão uma grande nuvem de testemunha, que virão, aleluia, e dirão, aleluia, que você venceu, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. E aí vai passando,
aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A promessa, a coroa da vida, oh, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia. E aí vem todas as igrejas, irmão, vem Pérgamo, em que o Senhor fala que vai dar um maná. Se você for pegar outra igreja aí que é Pérgamo, ele vai dar um maná. Todas as igrejas, note que todas as igrejas, mesmo a que o Senhor repreende, ele está fazendo uma promessa, aleluia. Ele não está dizendo a tua história acabou, aleluia. Ele está corrigindo, ele está fazendo crítica, mas ele está dando caminho para vencer. Você pode se corrigir, você pode mudar o percurso, e você vencendo, você vai receber essas promessas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te sustentar, aleluia. Então todas elas estão recebendo. Uma curiosidade, uma fala aqui para vocês, aleluia. Somente uma igreja não recebeu crítica, que foi justamente, aleluia, de Filadélfia, aleluia. E somente uma não recebeu elogio, que foi exatamente a de Laodiceia, aleluia. Todas elas receberam ou elogio ou crítica, mas no final eles tinham uma promessa: quem vencer, aleluia, quem vencer, aleluia, eu darei a promessa. Para a igreja de Pérgamo, ele estava dizendo: eu vou dar, aleluia, o maná escondido e a pedra branca. Eu vou dar a você, igreja de Pérgamo, aqueles que vencer, o maná escondido e a pedra branca. Nós não vamos entrar, aleluia, se ater por causa das horas ao maná escondido, mas eu vou me ater que o Senhor está falando: eu vou te alimentar, aleluia. Eu vou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, prover. Eu sou o provedor na tua vida, e eu darei a pedrinha branca, a pedra branca. Vocês já ouviram isso aqui e eu vou repetir. O que significava essas pedras brancas no mundo antigo? Segundo os historiadores e muitos, a pedra branca tinha 3 finalidades. A primeira, absolver, aleluia, o preso, o acusado, aleluia, das suas acusações. Quando alguém era preso no tribunal e havia o julgamento, quando ele recebia a pedra branca, essa pedra branca dizia: você está livre, você está absolvido, você está liberto. E a quem era culpado daria-se uma pedra preta. É o Senhor falando para Pérgamo: eu, aleluia, te perdoo, eu absolvo você do erro. Pérgamo, você é uma igreja que errou. Pérgamo, você é uma igreja que casou com o mundo. Pérgamo, você é uma igreja que falhou, mas você é uma igreja que eu amo, e aqueles que vencer, eu perdoo, e eu sustento, e eu absolvo, aleluia, pelo meu nome. É Deus perdoando, é Deus absolvendo, e é Deus falando: eu estou contigo, eu encubro os teus erros, a tua falha, aleluia, porque você, aleluia, pediu perdão, se consertou e venceu. Receba a pedra branca e receba o perdão de Deus, aleluia. Agora, a segunda finalidade dessa pedra eram os ingressos, justamente em jogos como Jogos Olímpicos, em festa das épocas. E aí você tinha essa pedrinha branca que servia como ingresso, né? Um convite. Você vai lá, aleluia, recebia, e você adentrava, aleluia, aquele evento, aleluia, aos Jogos Olímpicos. Vamos botar aí como se fosse hoje teatro, cinema, que não tinha, mas estou trazendo para o dia de hoje. Essa pedra branca servia como ingresso, aleluia. É o Senhor falando para Pérgamo: eu vou te dar essa pedra, aleluia, porque você não vai ingressar em Jogos Olímpicos, você não vai ingressar em um casamento, você não vai ingressar em nenhum tipo de show, aleluia, evangélico. Aonde você vai ingressar? Você vai ingressar, aleluia, nos portões celestiais. Você vai para Sarabandarábia ingressar, aleluia, na vida eterna, porque você venceu. Essa pedrinha branca tinha um nome, né? Um novo nome, aleluia, que lá no céu não será, aleluia, Cristiano, não será Celi, não será, aleluia, Sara, aleluia, mas nós teremos um novo nome e seremos chamados por Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo seu nome, e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai passando, aleluia, e aí ele fala para Tiatira, aleluia, que você vai receber autoridade sobre as nações, aleluia, e tirarei a estrela da manhã. Para Tiatira ele está dizendo: eu vou te dar, aleluia, autoridade sobre as nações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e você, aleluia, receberá a estrela da manhã. Aí Apocalipse 22 vai mostrar quem é a estrela da manhã, aleluia. Quem é a estrela da manhã, meu irmão? A estrela da manhã é o próprio Jesus,
Jesus, aleluia. Aquele que João viu e fala que o seu rosto era resplandecente como o sol de meio-dia. Ele está dizendo: você andará comigo e não haverá mais treva, não haverá mais escuridão, e eu serei o sol da justiça, porque você venceu, aleluia. E essa é a tua promessa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deseja vencer, meu irmão, aleluia, quem deseja vencer, a promessa para o que vencer, aleluia. Toque no ombro do irmão que está ao seu lado com todo carinho e fala para ele assim: vale a pena sofrer por Jesus. Não, com essa voz ele vai até chorar, meu irmão, aleluia. Toca nele e fala: vale a pena, meu irmão, fala: vale a pena, aleluia. Eu tenho por certo que todas as provações, aleluia, Romanos 8:18, todas as provações não podem se comparar com aquilo que há de ser manifestado, aleluia, aleluia. Apóstolo Paulo, aleluia, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora a coroa que me foi, aleluia, proposta de justiça, ele me dará. E essa coroa ele não dará só a mim, mas dará a todos que amam a tua palavra. Tem coroa para você, tem pedra branca para você, tem sol da justiça para você, tem maná escondido para você. Aleluia. Para Sardes ele fala: eu vou te dar veste branca, aleluia, e o nome no livro da vida. Eu não sei aonde você deseja que o seu nome esteja. De repente seu nome aqui nunca entrou num outdoor de pregação. De repente seu nome aqui nunca entrou numa agenda nas igrejas. De repente seu nome aqui nunca foi falado numa rádio ou numa emissora de TV. Aleluia, mas ele está dizendo para Sardes: o teu nome será escrito no livro da vida e de lá nunca mais sairá. É o Senhor falando para o vencedor: esse nome, aleluia, estará lá. É garantido ao que vencer, o nome já está escrito lá e não sai de lá. Quem deseja o seu nome no livro da vida? Aleluia, no livro da vida, o convidado. Já viu quando você vai numa festa, né? Agora não, agora acho que todo mundo penetra. Hoje ninguém nem barra mais ninguém. Mas você chega lá no casamento, nas bodas, e aí tinha um livro ali, né? Aleluia. E aí se você tentar sentar com penetra, você não está aqui, não vai entrar. Ó, eu vim, fulano, amigo do noivo, da noiva, e entrava. Aleluia, é isso que vai acontecer. Quando você entrar lá, você venceu. E porque você venceu, ele vai dizer: pode entrar, aleluia. O seu nome está escrito no livro da vida. Vê se não vale a pena, irmão. Vê se não vale a pena, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia. Eu daria uma pregação, né? Inclusive eu já preguei, acho que lá na casa uma vez, só sobre Filadélfia e sobre Laodiceia. Filadélfia era uma igreja que a cidade sofria terremotos, né? E tinha aquela instabilidade ali estrutural. Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, né? Mas o Senhor promete que estaria com eles, porque eles não negavam. E aí na promessa deles, ele fala, aleluia, é a igreja que não recebeu críticas. Lembra que eu falei? Aleluia, era uma igreja que não recebeu críticas. De todas elas, ela só teve elogios. Se você pegar aí, você não vai ver o Senhor tem um contra ti, como falou para as outras, né? Ela só teve coisas boas. E aí o Senhor está falando com ela, aleluia, a promessa: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Eu farei coluna no templo do meu Deus, escreverei o nome sobre ele. Isso naquela época era muito importante. O pilar, a coluna, o sustento para uma igreja, aleluia, que historicamente a sua cidade sofria ali vários terremotos, né? E tinha aquela estabilidade onde as pessoas ficavam desesperadas que tudo caía. E espiritualmente agora o Senhor está falando: você será pilar, você será, aleluia, a estrutura, você vai ser a coluna, e eu vou escrever o nome, aleluia, o teu nome vai estar lá, aleluia, na coluna, aleluia, no templo do meu Deus, aleluia. Essa é a tua promessa: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, aleluia. Essa é a promessa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus, ter o nome de Deus escrito, aleluia, para essa igreja. E agora, louvado seja o nome do Senhor. Eu fecho aqui a Bíblia, aleluia, e o bibrão é o que eu enxergo, e essa aqui é
eu enxergo melhor ainda, né? É celular. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o bibrão grandão é pro presbítero Cristiano, que está com a visão aí, até comprou um óculos meio complicada, né? E aí a gente pega essa Bíblia gigante e vai rabiscando ela todinha, e algumas coisas lê aqui e o rabisco é ali, para chamar a atenção. Já foi 4 minutos, mas eu vou fechar aqui. Nessa igreja. Não 4 minutos da hora, tá, irmão? 4 minutos da pregação. Laodiceia. A igreja que eu falei que corresponde ao nosso tempo, historicamente falando, como acredita os maiores historiadores. A maior repreensão que essa igreja, quem recebeu foi essa igreja. Lembra que eu falei de Filadélfia, que não teve crítica, só teve elogio? A Laodiceia é a contrária, ela não tem elogio, ela só teve crítica. Ele fala: Laodiceia, você é uma igreja que se acha tudo o contrário da Filadélfia, rica, mas eu digo que tu és pobre, tu é miserável e nu. Jesus falando, aleluia, para essa igreja. Olha só, meu irmão, o próprio Jesus falando. Quem está falando não é o homem, quem está falando não é quem não conhece, quem está falando não é alguém que vai criticar, não é uma perseguição, não é alguém que te achou feio ou bonito, é o próprio Senhor Jesus está falando, aleluia. Laodiceia, tu és a igreja que diz que está enriquecida, mas tu és pobre, tu és miserável e tu és nu. Olha que palavra, meu irmão, pesada para esta igreja. Tu és pobre, miserável e tu és nu. Eu aconselho que compre, aleluia, de mim colírio para os seus olhos, porque a riqueza, eu não vou tomar tempo porque as horas já se foi, mas a riqueza justamente de Laodiceia vinha dos colírios, né? Ela era o forte dela, e Jesus está falando para essa igreja: aquilo que te faz mais rica, na verdade é o que te faz mais pobre. Você tem os melhores colírios, você tem os melhores remédios ocular, mas você está cega, Laodiceia, aleluia. Você, aleluia, é especializada em tecido, em fazer belas vestes, em fazer roupas de grife. Era essa a especialidade da igreja de Laodiceia, ou da cidade de Laodiceia. Mas Jesus está falando: eu aconselho que de mim, aleluia, pegue vestes para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Aleluia, está dizendo: tu és pobre, tu és miserável e tu és nu, tu és cega e tu anda, aleluia, nua, mostrando a sua vergonha, mostrando a sua nudez. Essa é a palavra, aleluia, cara. Laodiceia, e porque tu és, aleluia, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, meu irmão, o próprio Jesus falando, aleluia: eu estou enojado das tuas obras, Laodiceia. Você me causa nojo, você me causa enjoo, você me causa náusea, e eu vomitar-te-ei. A vontade que eu tenho de vomitar você na minha boca. Mas preste atenção agora, aleluia, preste atenção agora, aleluia. Que coisa linda a promessa para essa igreja. Ele diz: mas tem uma coisa, ela não teve elogio, ela teve só repreensão, ela teve só paulada, mas tem uma coisa, ela também teve promessa, aleluia. Isso aqui, evangelista Cláudio, aleluia, mexe comigo. Para a igreja que o Senhor mais criticou, para a igreja que o Senhor mais repreendeu, Ele vai fazer a maior das promessas. Ele diz: mas porque eu te amo, aleluia. Pega aí, está escrito na tua Bíblia: porque eu te amo, ao que vencer se assentará comigo no trono e julgará juntamente comigo. Você não entendeu? Para a pior igreja, para a igreja mais errada, para a igreja que ele mais criticou, para a igreja que dava nojo, para a igreja que ele falou que ia vomitar, ele está dizendo: mas aquele que vencer, se consertar e não negar, eu farei assentar no trono comigo. Imagine você assentado no trono de Deus. O trono de Deus, aleluia, aleluia. Não tem melhor coisa do que estar, aleluia, assentado no trono ao lado de Deus, aleluia. Isso aqui mexe comigo. Isso aqui parece aquela mãe que sempre tem um apreço, um amor maior,
um carinho com a ovelha negra da família. Toda vez que eu prego isso aqui, eu lembro da minha avó. Aleluia, eu tinha um tio que era considerado, aleluia, ovelha negra da família. Ela tinha 7 filhos. Esse era o que dava mais trabalho. Esse era o que era pior. Só se metia em problema. Aleluia, mas minha avó tinha um carinho pelo aquele filho. Aleluia, minha avó que partiu, aleluia, ano passado, parecia que tinha uma coisa especial pelo aquele filho. Os outros filhos não entendiam nada. O queridinho dela é o Gilberto. O queridinho dela é ele. Logo ele que dá tanto trabalho. Logo ele que briga, que faz tanta besteira. Era o que ela tinha mais carinho. Aleluia, quando eu lembro dessa palavra, dessa promessa, irmã Silvana, eu lembro da minha avó. Aleluia, era o que ela tinha mais ele, mais carinho, porque ela tinha cuidado, porque também era filho. Também era filho. Laodiceia também era a igreja do Senhor. Estava errada, estava falhante, estava vacilante, aleluia, estava dando, aleluia, náuseas. Ele falou, aleluia, eu vomitar-te-ei da minha boca, mas tem uma coisa, mas aquele que vencer vai se assentar no trono comigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu as promessas de Deus? Aleluia. Não importa os problemas, não importa a luta, não importa as adversidades, não importa nem os erros que você teve, desde que você se levante e avance. Aleluia. Não está proibido tropeçar, não está proibido às vezes, aleluia, dar, aleluia, uma caída, aleluia, não em erro, irmão, mas quando você te falta força e você dá aquela paradinha, né, aleluia, para recuperar força. Deus nunca condenou isso, aleluia. Ele muitas das vezes, é o que a Bíblia diz, ele aperfeiçoa o poder dele aonde? Nas nossas fraquezas, aleluia. É ele que sustenta com a mão direita, e a maior promessa para a igreja que deu o maior trabalho, aleluia, é Deus falando, não tem, aleluia, pessoas irrecuperáveis para mim, não tem casos insolucionáveis para mim, não tem, aleluia, a igreja que eu não dei jeito, não tem pessoas que eu não dei jeito, vai se assentar no trono comigo, aleluia, vai se assentar no trono, meu irmão. O pastor Celso falou aqui, eu já ouvi outras pessoas falando, o céu, se não tivesse o Senhor, não seria nada, aleluia. O maravilhoso de tudo não é o céu, o maravilhoso de tudo, aleluia, é nós estarmos com Jesus. Imagine agora, o Senhor faz todas as promessas e no fim Ele garante, você vai estar comigo, do meu ladinho, aleluia, no mesmo trono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, pelo que eu vejo, parece que todos, né, eu acho assim, na minha visual, parece que todos são servos do Senhor, todos são cristãos, mas eu gostaria de deixar aqui o meu convite. Se existe alguém aqui na igreja, eu não estou vendo, mas se existe alguém aqui na igreja que ainda não serve esse Jesus, nós falamos aqui, aleluia, que o Senhor é aquele que sustenta. Nós falamos aqui que o Senhor elogia, critica, mas Ele orienta. E no final, não importa, aleluia, quem falhou, aleluia, as críticas que recebeu dele mesmo. Importa quem consegue se corrigir, se levantar e vencer. Há uma promessa para os vencedores. Nós falamos aqui que os vencedores passarão por lutas, perseguições e aflição. A história nunca vai ser fácil, mas nós falamos aqui que há uma promessa para você que vencer. Talvez você esteja afastado de Deus, talvez você esteja afastado de Cristo, porque você passou por lutas e se afastou. Talvez você está nesse mundo, aleluia, e nesse mundo você não consegue ganhar, não consegue avançar, não consegue estar de pé. O Senhor hoje te convida e fala, vem, eu quero fazer contigo como fiz com Laodiceia, eu quero fazer contigo como fiz com a igreja de Sardes, eu quero fazer contigo como fiz com a igreja que tinha fama de viva, mas estava morta por dentro, mas eu quero ressuscitar, aleluia, eu quero fazer isso na sua vida. Existe alguém para Jesus nessa noite? Existe alguém para Jesus nessa noite? Aqui na igreja, se tiver alguém nos assistindo, é só mandar lá a mensagem, dizendo eu quero aceitar Jesus. Na próxima semana você vem aqui, aleluia, e mostra pessoalmente para todos e fala com o pastor, e essa igreja, a DVND, estará abraçando para a sua vida e te ajudando espiritualmente. Alguém? Não alguém? Não há ninguém? Então quero que só os vencedores aplaudam o nome do Senhor, aleluia. Só vencedor, meu irmão, só vencedor, aleluia, em nome de Jesus.